Católicos em Missão. Estamos ainda no tempo de Natal, não é? O próximo domingo será a festa do batismo de Jesus. Esta festa, então, que vai encerrar o tempo de Natal, o ciclo de Natal. Estamos ainda nessa semana após a Epifania e ainda, portanto, sentindo o cheiro bom do Natal e ainda nos lembrando, né, das festividades certamente bonitas e solenes que nós pudemos celebrar ali no coração do mistério da encarnação que nós celebramos no Natal de Jesus. Queria, meu irmão, minha irmã, nesse programa, exatamente passar com você, visitar com você, o que nós podemos chamar das 3 grandes manifestações de Jesus Cristo neste tempo de Natal. E aí vamos perceber que este tempo de Natal é, portanto, um tempo precioso da manifestação do Verbo de Deus, do Filho de Deus. E assim poderemos viver liturgicamente, de maneira mais consciente, este mistério. A primeira coisa que queria que você se lembrasse, e aí fazemos uma recapitulação, é que nós estamos, digamos assim, ainda no início do nosso ano litúrgico. Não é? O nosso ano litúrgico começou lá com o primeiro domingo do Advento, não é? Logo após a festa de Cristo Rei. Foram 4 domingos do Advento que nos prepararam então para a celebração do Natal de Jesus. Do Natal para cá, nós celebramos, só para você ter em mente essas festas, nós celebramos então a festa da Sagrada Família, no domingo após o Natal, celebramos também Santa Maria, Mãe de Deus, no primeiro dia do ano, 1º de janeiro, e celebramos no último domingo a festa da Epifania de Jesus. Estamos caminhando para o domingo que segue e lá celebraremos então o batismo de Jesus. Este então é o tempo que nós já vivemos até aqui neste ano litúrgico que começou lá no primeiro domingo do Advento. Pois bem, então retomando esse tempo precioso do Natal, em que nós celebramos a encarnação do Verbo de Deus, o Verbo que o Pai contemplava quando plasmava Adão, certamente pensando no dia em que o seu Verbo, que ele contemplava para fazer Adão, que o seu Verbo tomaria um dia a carne de Adão para ser um no meio dos seus, é exatamente isto que nós celebramos no Natal, não é? O Verbo de Deus, aquele que existe com o Pai e com o Espírito desde sempre, não é? Este Verbo de Deus, então, que agora, na história da salvação e da revelação, agora toma a carne humana. Então, qual é a primeira grande manifestação de Jesus Cristo neste tempo que estamos vivendo? Podemos dizer que a primeira grande manifestação é o próprio Natal. É o próprio nascimento de Jesus, enquanto evento, enquanto um ato na história da humanidade. Ali, naquela primeira manifestação, digamos assim, em nível bem doméstico, os primeiros, portanto, privilegiados daquela primeira grande manifestação foram Maria e José. Na versão de São Lucas, né, aparecem, avisados pelos anjos, também pastores. Mas perceba então que os primeiros ali, naquela primeira manifestação da contemplação de uma criança que nasce plenamente humana, criança como as outras, e que os olhos de fé, não é, estimulados pelos anjos do céu, os olhos de fé fazem perceber que ali está alguém para além de uma criança qualquer. Os pastores entendem isso, Maria e José já haviam entendido isso um pouco antes, né? Quando o próprio Senhor se encarregou de explicar isso a eles através do seu anjo. Então, ali estamos diante de um ambiente bem doméstico. Então, a primeira manifestação do Senhor é ali, naquele ambiente doméstico, onde estão os pais e, digamos assim, na versão de Lucas, os preferidos de Deus, os pastores, os simples, os pobres. Ali, naquela primeira manifestação, então, Jesus se mostra como o Salvador dos mais próximos, dos mais íntimos, dos mais seus, ou dos mais de Deus.
e aqui eu estou pensando em Maria e José, simples e por isso mesmo de Deus, como os pastores que chegaram. Então a primeira manifestação do Senhor se dá ali, né? Digamos assim, em dimensão bem doméstica, bem íntima, de modo que o Senhor Jesus, de fato, nos faz entender que esta é a primeira área, a primeira região, o primeiro local humano que o Senhor quer visitar com a sua salvação, o ambiente doméstico. Mas ainda, meu irmão, minha irmã, digamos, uma segunda manifestação, né? Ou um segundo momento na história do menino, que também vai mostrar que ele veio para outros e se manifesta a outros. Celebramos no último domingo, né, exatamente a festa chamada Epifania. Epifania é uma palavra grega que significa manifestação, mostração. E para quem se lembra bem do que nós celebramos lá, ali, segundo a versão de Mateus, né, vieram magos do Oriente. Homens de uma outra cultura, de uma outra região, de uma outra ideologia, de uma outra religião, certamente, de uma outra postura, vieram do Oriente, impulsionados pelo desejo do coração, expresso numa estrela que os acompanhava brilhante do céu. Aqueles homens, portanto, estão ali agora diante do menino. E essa, digamos assim, podemos chamar de segunda manifestação do Senhor Jesus. E agora, né, digamos assim, os destinatários desta manifestação são todos os povos da terra. Aqueles magos, né, que a tradição posterior também acrescentou que eram reis e que eram três, não é? Talvez pelo fato de serem três os presentes, né? Então se associou a ideia de que eram três reis, eram três magos e três reis, para dizer que eram homens, portanto, de ciência, de poder, que também ali se curvam diante do Senhor, que toma a carne humana e que realiza a busca, o desejo, a sede que aqueles magos traziam consigo e que conseguiram satisfazer na contemplação do menino, diante de quem eles se curvam e, adorantes, entregam a ele, ao menino, os seus melhores dons. Então aqui estamos diante da segunda manifestação. É o menino que agora, para além do ambiente doméstico, para além do seu ambiente mais íntimo, agora ele se abre para todos os povos da terra. Jesus, portanto, não veio apenas para um povo, não veio apenas para uma raça de homens e mulheres, mas Jesus veio para todos os homens e mulheres, a ponto de ali, naquela presença misteriosa dos magos, estarem escondidas, não é? E simbolizadas todas as nações da terra que estão em busca de Deus, que estão com sede, com saudade de Deus. É preciso então, como os magos fizeram, parar ali diante do menino e contemplá-lo como um Deus que nos visita e nos salva. Então aqui estamos, digamos, diante da segunda manifestação. A primeira é o próprio Natal, né? Uma manifestação que enriquece e eleva a família humana, não é? E, portanto, os mais íntimos daquele que é o próprio Salvador Jesus. Depois, na segunda manifestação, que nós celebramos domingo passado na festa da Epifania, estão todos os povos da terra que, na sua busca por Deus, param diante do menino e o contemplam como aquele que sana e realiza os seus desejos, aspirações e sedes, não é? E agora vamos então, digamos, à terceira manifestação do menino Jesus, ou do Senhor Jesus, já aqui crescido, né? Do Senhor Jesus nesse tempo de Natal. Qual é a terceira manifestação? Exatamente o batismo. Festa que vamos celebrar no próximo domingo, não é? O batismo do Senhor. Já aqui adulto, o Senhor Jesus então se apresenta, não é, ao Batista, João o Batista, João o Batizador, aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor e aquele que veio para apontar a presença
do Messias, do Cordeiro que vem de Deus, né? Segundo a versão de São João, eis o Cordeiro de Deus. É o que João diz aos seus discípulos, que passam dele para o seguimento de Jesus. Então, aqui estamos na terceira manifestação de Jesus, que, então, antes de iniciar o seu ministério público, se apresenta às águas batismais de João. Certamente aqui não se trata de discutir, né? E Jesus mesmo não quis isso, né? Se deveria ou se não deveria receber o batismo. Aqui se trata de uma comunhão que Jesus expressa junto àqueles que estavam ali, escutando João e se deixando converter pela palavra de João, né? E aí Jesus confirma que de fato a missão de João é esta, de preparar os corações para receber o Messias. Então, qual é a terceira manifestação? É esta aqui, em que Jesus, descendo as águas, né, e sendo batizado por João, vê os céus se abrindo e descer sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Na versão de Mateus, a voz do alto diz: este é o meu filho amado. Marcos e Lucas vão dizer: tu és, o que dá a entender que a fala que vem do alto se dirige propriamente a Jesus, né? Mas na versão de Mateus, né, dá-se a entender que este é o meu filho, então que a voz queria mostrar Jesus a quem estivesse ali. Então, essa terceira manifestação é para todos aqueles que forem capazes de crer de fato, não é? De modo que aqueles que buscam a Deus também estão diante dessa possibilidade, mas aqueles que creem em Deus, mais ainda, são capazes também de contemplar Jesus como seu Senhor e Salvador. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.